A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou trazendo um vídeo novo para vocês agora. Um tema um tanto quanto engraçado nos tempos de hoje. É bem complicado certos temas a gente está trazendo à tona, mas pela necessidade que se evidenciou recentemente, é bem oportuno que eu venha explicar um pouco mais acerca do tema desse vídeo, que vai falar justamente das vestes das mulheres. Vira e mexe, daqui e ali, nós vemos as mulheres sendo criticadas por aquilo que vestem ou por aquilo que usam, de adornos, ou mesmo a questão do cabelo. E o que nós vamos fazer agora é justamente tentar explicar, em 2 versículos, apenas 2 passagens bíblicas, para ser mais específico, o que exatamente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro querem falar acerca das vestimentas das mulheres. Tá certo? Mas antes, eu gostaria muito de pedir a você que se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito, e ativasse o sino de notificação, porque nós sempre estamos postando vídeos novos neste canal, e para que você receba, é necessário você estar inscrito com o sino de notificações ativado, tá certo? É muito importante, e assim você vai estar ajudando a obra do Senhor a crescer. Esse vídeo vai chegar para muitas outras pessoas, tá certo? E vai ajudar bastante as pessoas que têm dúvida, especificamente acerca deste tema, tá certo? Nos ajude aí, que eu creio verdadeiramente que você será muito mais abençoado. Amém? Então vamos nesse momento para o tema. Então o texto que eu trago para você, o texto base, glória a Deus, vou virar a tela aqui, está exatamente em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérola, nem com roupas muito caras. Versículo 10. Mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Amém. Como nós lemos especificamente nessas 2 passagens de 1 Timóteo, versículo 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo ele está recomendando algo muito específico para as mulheres. Tá? Vamos analisar o seguinte contexto. Ele está falando para as mulheres de Éfeso, uma igreja, as mulheres da igreja de Éfeso, uma igreja rica mesmo, porque era uma região, uma das principais cidades da região dali da Ásia, na época do apóstolo Paulo. E a igreja de Éfeso ela cresceu muito naquele período, cresceu muito a ponto de armarem um complô contra a igreja e contra o apóstolo Paulo, principalmente porque aqueles que dependiam da venda de imagens, e especificamente da deusa Diana, que era a deusa de Éfeso naquele período, estavam vendo seus lucros sendo quebrados, estavam vendo seus lucros caírem, porque a igreja de Éfeso cresceu muito, eram muitos adeptos ali que se convertendo, crendo no Senhor. Ou seja, a igreja de Éfeso vivia numa região extremamente idólatra. E por ser uma região rica, mesmo antes da igreja ser fundada, eles se apoiavam muito na questão financeira, nos valores do que eles tinham ali. E era comum, assim como várias regiões ali, várias cidades daquela região ali da Ásia, do Oriente Médio de um modo geral, as mulheres elas se adornavam como se adornam até hoje, elas se enfeitam, se adornam até hoje. Porém, como era uma cidade muito rica, as mulheres elas ostentavam aquilo que tinham, de maneira exagerada, ao ponto de se tornar idolatria, ao ponto de se tornar uma situação de idolatria, tá? Eu vou trazer um comentário para você agora da
a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? E na nota explicada da página 1866 diz: estas palavras devem se referir à prática da época de trançar os cabelos com fios de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como prática idolátrica. Você viu? Isso é apenas um comentário, porque todos os outros comentaristas e a análise muito minuciosa dessa passagem que o apóstolo Paulo ele direciona às mulheres é justamente para elas deixarem de lado o exagero. Não é para as mulheres pararem de se cuidar, não é para as mulheres deixarem de se enfeitar, de cuidar do seu corpo, né? Mas que isso não venha se tornar um hábito de idolatria, de ostentação. E o que exatamente o apóstolo Paulo ele quer, enviando essa carta por intermédio de Timóteo à igreja de Éfeso, porque o pastor, o líder da igreja de Éfeso era Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo. Este exatamente queria levar a igreja para que houvesse um equilíbrio, tanto que nós lemos aqui, né, e nós podemos observar que ele diz que as mulheres se vistam de boas obras, tá? Não é que a mulher ela deve deixar de se cuidar, sabe? Principalmente no período de hoje, tá? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, né? Nós éramos gentios convertidos que nos convertemos ao cristianismo, convertemos ao Senhor. E nós temos a nossa cultura, né? E o que valeu para a igreja de Éfeso no período de Paulo e de Timóteo, vale para nós hoje. Qualquer situação que seja exagerada, um excesso de maquiagem, um excesso de adorno, roupas muito que venham mostrar muito o corpo da mulher, qualquer tipo de prática relacionada a esse exagero que eu falei agora, ele deve ser combatido, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está pedindo à igreja de Éfeso. Só que eu vou trazer uma outra passagem para você em 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo de número 3, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, tá? De 1 a 6. Eu vou mudar aqui a tela para você ver, tá certo? Vamos começar no versículo 1, que diz assim: Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Versículo 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças dos cabelos, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Versículo de número 5, que diz assim: porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Delas sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Você observou exatamente o que essa passagem de 1 Pedro falou? Que é preferível que seja, né, que as mulheres elas se adornem, né, de um bom testemunho, da maneira honesta e respeitosa, né,
que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, ou finas joias de ouro, ou o luxo dos vestidos. Não é isso que tem que deixar a mulher bonita. O que tem que deixar a mulher bonita é o caráter que ela tem. É a forma como ela trata o seu esposo, como ela trata os irmãos, como ela conduz, né, a palavra de Deus no seu dia a dia. É isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão falando. Ou seja, meus irmãos, através disso, o que a palavra do Senhor quer, seja por Paulo, seja por Pedro, é um equilíbrio. Você não pode ser uma mulher jogada, nem os homens podem querer uma mulher jogada, no sentido mais grosso da palavra, e nem também uma mulher exagerada, que se maqueia demais, que tem muitos enfeites, o cabelo, a roupa extravagante. Não, é um equilíbrio. Um equilíbrio sem que ela fique bonita, mas que não se torne vulgar e nem venha trazer escândalo à igreja, à obra do Senhor. É exatamente isso. Muitas esposas de homens, de varões que exigem, colocam esse jugo sobre a mulher, sofrem muito, né? E nós conhecemos diversas situações de pessoas que agem dessa forma e trazem um jugo desigual para a esposa e leva sofrimento para ela. E não é isso que Deus quer, não é isso que o Senhor quer, né? Porque isso pode se tornar legalismo e Deus ele não se agrada disso. Cairemos no mesmo erro que os fariseus no período de Jesus e anterior a ele cometiam. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que o seu entendimento seja aberto, né, por intermédio disso. É um tema que não deveria ser debatido ainda hoje, né, pleno século XXI, mas como é necessário, nós estamos aqui falando. Que esse vídeo tenha servido para você, né, e que você possa divulgar para outras mulheres, para outras famílias, esse conteúdo. E você pode estudar 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3, de 1 a 6, e você vai ver o quanto Deus ele fala com você, tá certo? Acerca disso, e vem trazer esclarecimento. Pesquise, estude essas duas passagens e você vai ver que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão querendo um equilíbrio, né, das mulheres, especificamente nesse caso. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Quero pedir para você mais uma vez que se inscreva neste canal, ative o sino de notificações, deixe seu comentário que eu respondo, tá? É muito importante seu comentário, tá certo? O que você acha, qual a sua opinião, né? Se você acha que tá certo ou não, se você achou um outro conceito com relação a isso, deixe seu comentário, é importantíssimo, tá? Para que a gente venha debater de maneira positiva acerca da palavra de Deus. Seu like também é muito importante porque ajuda essa palavra a ser divulgada, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar tremendamente. Forte abraço. Paz do Senhor.